Ele se sente traído, Uhum. ele se sente desconectado. E é essa desconexão que faz com que o lado sombrio, né? Aí, no caso, o lado sombrio dele mesmo que eles chamam de sombra, né? Literalmente. Mas aqui a gente traduziria pra vida real, a autocrítica dele grita, berra. Olá, meu nome é Raquel. Calma aí. Desculpa, achei que estava pronta. Eu achei que você fosse falar alguma coisa comigo. Não. Olá, meu nome é Raquel. Eu sou Mira. Nós somos psicólogas clínicas. E agora a gente vai fazer a análise de um filme que tava no top 10 da Disney, por isso que a gente escolheu, Thunderbolts. Então, se você... Nunca acertamos tanto na escolha de um filme de herói. Caraca, nunca um filme de herói teve tanta coisa pra gente poder usar de exemplo. E tanta coisa certa. Não é que a gente vai criticar o filme, não. Você fica aqui. A gente não vai criticar o filme, a gente vai dizer pra você que tem um monte de coisa no filme que é baseado em teoria psicológica. E eu ia pesquisar, eu não pesquisei, porque eu vi ontem, um dia antes da gravação. Eu queria saber se tinha equipe de apoio de psicologia, porque pra mim tem. Tipo Divertidamente, que tem uma equipe de profissionais maravilhosos. Olha. Tá bom, só um minutinho, gente. A few moments later. Não teve uma consultoria, mas existiu uma busca dos roteiristas e do diretor para falar intencionalmente de saúde mental. E aí, a gente não achou no Google, mas eu imagino que eles foram buscar tecnicamente sobre isso, porque tem coisas muito acertadas ali e não foi da cabeça de ninguém. Isso vem de estudo, com certeza. Eles foram atrás, foram ler sobre e provavelmente chegaram em estudos sobre compaixão e escreveram um roteiro partindo disso. Então, Sim. Dúvida sanada razoavelmente aqui. Então a gente tem os Thunderbolts, que são um grupo de anti-heróis, né? Sim. Eles são renegados, eles são os problemáticos, eles são os erros, os errados. E eles mesmos sabem disso e eles falam sobre isso. A gente tá sempre errado, a gente vai estar sempre errado, a gente nunca faz nada certo. Então eles já também cometeram muitos atos ruins, né? Eu vou botar entre aspas só porque eles são soldados, né? Eles são mandados. Sim. Então não é que eles sejam ruins por Eles não serem são vilões. ruins. Exatamente. Né? Eles são anti-heróis porque eles fazem a parte suja pra manter ali as coisas funcionando. Exatamente. E aí o primeiro acerto do filme, eles se unem pra salvar a própria vida e é a cooperação que os salva e não a competição, né? Então eles chegam ali um querendo matar o outro numa armadilha e aí quando eles se dão conta da armadilha, eles precisam se unir pra conseguir se salvar. E isso, gente, é a base da humanidade. A gente esquece disso, mas a cooperação foi algo fundamental para garantir a história da humanidade. E a gente precisa cooperar para ter saúde mental, a gente precisa cooperar com as pessoas que a gente ama, com a população de modo geral. O caráter cooperativo da população é fundamental para o bem-estar. E dentro dessa questão da cooperação, né, tem uma cena legal do pai dela falando com ela que a luz interior dela tá mais forte depois que ela encontrou esses outros dois heróis que ela começa a andar junto. E de fato, ela era muito solitária, né? Ela trabalhava sozinha, só trabalhava porque ela tava numa espiral ali de sentir um vazio, de estar muito triste, muito Perdida. mal, muito perdida depois da morte da irmã. E ela tava só trabalhando pra tentar evitar sentir isso tudo, porque ela não sabia o que fazer com isso tudo. E o trabalho dela, vamos dizer que não é a coisa mais legal do mundo, né? Então Pois é. também não dava, não fornecia pra ela nada que pudesse ajudar. Exatamente. Então, depois que ela se junta com essas outras pessoas, o pai dela percebe essa diferença no comportamento, né? Enfim, ele conhece ela desde pequenininha. Então, ele sabe, ele fala, né? Você era uma criança feliz, você era uma menina que gostava das coisas, que curtia as coisas. E agora não mais, e depois ela volta a ser, depois que ela conhece essas pessoas. E aí, a gente tem esse gancho para a questão da importância da conexão social e como que a conexão social tem a ver com a questão da compaixão, né? Então, a gente tem o Bob, que é o sentinela, né? Que é o novo herói ali. E ele tem oscilações
de bem-estar, vou colocar assim. Ele tem momentos que ele tá se sentindo melhor e tem momentos que ele tá lá no fundo do poço, que é quando ele, na história de vida dele, é quando ele usa drogas, quando ele tem comportamentos ruins pra ele mesmo, prejudiciais pra ele mesmo, até que ele encontra o programa lá Sentinela. do Sentinela, do super Que ele nem soldado, entende né? que ele só entende que é alguma coisa que vai ele se Ajudar sentir ele melhor. Exatamente. Bom, e aí pra gente pensar no Bob, faz muito sentido a gente pensar na história dele como um todo. A primeira coisa que, pra chamar a atenção, a gente viu que o personagem dele foi inspirado no amigo de um editor, de um roteirista ou do diretor que tinha transtorno bipolar. Não tá claro pra gente que o Bob de fato tem transtorno bipolar, porque não tem elementos suficientes no vídeo pra gente chegar a essa conclusão, tá? Ai, Mira, mas ele fala que hora ele tá bem, hora ele tá mal. Não é o suficiente, tá? Não, isso não é o suficiente pra fechar um diagnóstico. Então, pulando essa parte, é interessante a gente pensar no Bob como a história dele, que a gente vai descobrir no final do filme. A Hagal falou assim, mas tem um momento que ele deixa de acreditar nele. Onde é que tem essa virada, né? Quando ele é capturado pela Valentina, a Valentina, muito sabiamente, chega pra ele e dá tudo aquilo que ele não tinha, porque ela tem o histórico dele, né? Ela tem a ficha dele, porque ele fez parte do Projeto Sentinela, e ela descobre, então, que ele tem um problema familiar gigantesco e que ele é envolvido com drogas, justamente porque ele se acha a pior pessoa do mundo. E o que ela vai fornecer pra ele pra conseguir que ele fique do lado dela? Ela vai seduzi-lo, né, com aquilo que todo mundo precisa: validação. Sim. Então ela vai chegar pra ele e vai dizer, não, porque eu acredito em você, porque você é muito importante pra mim, porque eu confio no seu talento. A mãe dele falava pra ele que ele fazia tudo errado. Isso. E ela vai lá pro outro lado, né? Exato, e ela vai dizer que não, que você agora tem poderes e que você vai ser um cara que vai conseguir dar conta de ajudar as pessoas e as pessoas vão reconhecer o que você faz. E por que ela faz isso muito sabiamente, gente? Porque essas são as nossas necessidades emocionais básicas. Ela faz com uma intenção ruim, tá? Mas ela faz certo. Mas ela consegue o que ela quer. Sim. Porque todos nós precisamos de validação. Todos nós precisamos nos sentir amados. Todos nós precisamos nos sentir seguros. E ela oferece isso pra ele, pra alguém que tá a vida inteira sofrendo porque nunca sentiu isso. E aí depois vai vir essa cena, né, em que a mãe diz, ele vai defender a mãe e a mãe diz, você só piora as coisas, tudo que você faz é pra piorar. Então ele ali imagina uma criança defendendo a mãe e a mãe acusando ele, né? Então é aí que vira o gancho em que ele deixa de participar do grupo, né, e vai de alguma forma atacar o grupo. E aí quando ele vai atacar os 5 não entendem. A menina, né, a Helena, é a única que vai tentar fazer o diferente, mas ela também ataca ele. E aí é quando ele se desconecta de vez do grupo. Mas ao mesmo tempo, quando a Valentina força a barra para que ele faça lá, né, extermine os Thunderbolts, ele se desconcentra dela e percebe que ela vai fazer mal a ele. Quando ela pega lá o negocinho, ele entende que ela vai fazer de alguma forma, vai atingi-lo, e é onde tudo muda, né? Ou seja, mais uma vez ele se sente sozinho, ele se sente traído, ele se sente desconectado. E é essa desconexão que faz com que o lado sombrio, né? Aí, no caso, o lado sombrio dele mesmo, que eles chamam de sombra, né? Realmente. Mas aqui a gente traduziria pra vida real, a autocrítica dele grita, berra, domina ele como um todo. E ele começa a ficar descontrolado, usando os poderes dele pra deixar todo mundo na sombra, igual ele, né? Assim, com essa autocrítica extremamente aguçada, né? Elevada, assim. Sim. E a pegada muito legal é que a Helena, ela é a única que se propõe a entrar nesta sombra,
voluntariamente, muito porque ela já está ali, né? Ela não tem muito pro que Ela perder. Não tem, pois né? é. Ela já não está bem, ela já não está se sentindo bem, então o que vai ser eu entrar aqui, né? Então ela se propõe a entrar naquela sombra e quando ela entra, num primeiro momento ela resiste. Ela vem aquela lembrança, a primeira lembrança muito dolorosa dela, e ela resiste, ela não quer vivenciar aquilo, ela quer mudar a lembrança, ela tenta, só que o próprio sonho, né, não deixa, o próprio ambiente não deixa, porque não tem como a gente mudar o passado. E aí, depois de um tempo, que ela entende que ela precisa olhar para aquilo, ela precisa se permitir sentir o que ela tá sentindo para que ela possa continuar caminhando até conseguir chegar no Bob. E aí, assim, não tá claro essa interpretação. É uma Não, interpretação não tá. nossa. Sim. Mas, além de sentir o que ela deveria, se permitir viver aquilo, ela precisa se perdoar. Sim. Ela precisa entender que aquilo ali não a define. Né? Então, o grande poder do Sentinela é ativar na gente cenas críticas. Né? Então, quando ele toca a Helena a primeira vez, ela vai para essa mesma cena. Quando ele toca a Valentina vai lá para aquela cena de dor em que ela vê o pai morrendo. Mas aonde está a crítica nisso? Ela diz: ai, pai, eu contei pro moço. Ela se culpa. Exato, ela se culpa pela morte do pai, porque foi ela que contou pro moço onde que eles moravam. Né? Então, tem crítica ali, tem culpa, tem vergonha. Mais do que culpa, tem vergonha. E quando eles conseguem chegar lá no lado, na sombra, né? Que eles denominaram assim no filme. A primeira coisa que a sombra fala pro Bob olha a vergonha que você tá passando. E isso é um ponto fundamental quando a gente tá falando de terapia focada na compaixão. É a relação entre a autocrítica e a vergonha, né? A vergonha faz com que a gente se sinta a pior pessoa do mundo. A vergonha faz com que a gente entre num ranking em que a gente se ache sempre menos do que o outro. E assim, qual o problema de se achar menos do que o outro? É se achar menos digno de receber afeto, de receber carinho. É se achar errado. É achar que você não pode, você não tem direito a lidar com as coisas boas da vida. E isso o filme retrata muito bem. Porque todo mundo que entra na sombra vai logo viver as suas cenas autocríticas, né? Aquelas cenas que ficam na nossa cabeça mesmo na vida real, né? Quantas vezes a gente vai dormir e essas cenas tão dolorosas ficam repetindo. Isso é um mecanismo do ser humano, né? Extremamente reforçado pelo contexto, tá? A autocrítica, ela não existe sozinha. A gente tem uma tendência até autocrítica, mas a gente vive num contexto muito crítico. Sim. E aí isso vai dando cada vez mais força. E o Bob, né, o Sentinela, ele é a personificação dessa teoria, de como a vergonha vai fazendo com que a gente tome sempre decisões muito ruins, de modo geral. Então, ele era um cara que estava sempre, né, quando a gente vai entender um pouco do passado dele, ele era um cara que estava sempre fazendo o pior por ele mesmo. E aí tem o grande exercício, porque na verdade eu tô falando das cenas, e o que eles vão fazer nas cenas é um exercício. Sim. Quando eles entram na sombra, porque a Helena é a primeira que entra, mas depois os outros vão atrás dela também. E quando eles entram, eles vão passando por esses momentos antigos, né? São salas que eles vão entrando. E esse é um exercício que a gente faz na terapia focada na compaixão, né? É um exercício que a gente, junto com o paciente, volta numa situação que foi muito dolorosa pra ele. Imaginando, óbvio, do mesmo jeito que é no filme. Exatamente. E no filme, eles vão defendendo o Bob, conforme eles vão passando pelas salas, né? Então, ele vai ser atacado por ele mesmo fantasiado lá de frango. Aí eles vão lá e imobilizam o frango. Então, cada sala que eles passam, eles vão protegendo o Bob daquilo que fez com que ele se sentisse muito mal na época. E aí entra a conexão.
né? Exatamente. Eles estão ali, é uma conexão social. Ele começa a ter pessoas que estão Cuidando ali dele. com ele. Exato. Exatamente. E até que ele chega na sala da sombra, que é ele mesmo que vai defender ele mesmo. Só que ele não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa da ajuda dos outros. Os outros vêm pra acolher ele. Mas primeiro, qual é a alternativa que ele vai fazer? Ele vai bater na sombra. Exatamente. Ele vai lidar com a autocrítica dele na luta, na raiva, né? Que é o que a gente sempre fala aqui. Não adianta. Não adianta. Se a gente quer diminuir a autocrítica, não adianta a gente ser crítico pra diminuir a autocrítica. E essa cena é isso, né? Ele tá ali e quanto mais ele bate no eu crítico dele, mais ele vai ficando sombra também, né? Mas aquilo não vai funcionando, mais tudo vai piorando. E aí a Helena, né, que é a heroína ali da história, ela tem a sacada de que não adianta, não é desse jeito. E ela vai lá e vai oferecer o que todo ser humano precisa: carinho, afeto. E ela vai lá e ela abraça, ela fala: eu tô com você, eu tô com você. E ainda assim ele continua, né? Porque ele tá num momento ali absorto. E aí todos os outros vão lá e o abraçam. Sim. E aí é quando essa sombra vai Perde força. encolhendo, até que ela perde a força e tchau. Ele consegue, ela vai diminuindo, todo mundo vai saindo da sombra que estava lá dentro, mas eu me perdi. Eu tava falando do exercício de imagem, deixa eu voltar. E então na terapia, é porque eu precisava desse contexto para explicar o exercício. A gente na terapia vai, né, ali na imaginação, junto com o paciente, voltar numa situação que foi muito dolorosa para ele, justamente para fazer esse processo do próprio paciente e, quando necessário, nós, enquanto terapeutas, oferecermos esse carinho, esse acolhimento para aquela pessoa que estava lá naquela situação, sabe? Para o nosso paciente adolescente, mais jovem, para o nosso paciente daquela situação que ele escolheu e que é tão dolorosa para ele. Então, é uma prática muito potente. Difícil de fazer, pelo amor de Deus. Não não- façam não. sozinhos. Ela é muito demandante emocionalmente. Você precisa... depois que a pessoa aprende a fazer, ela pode fazer sozinha. Mas assim, ela precisa de um suporte terapêutico ali. Sim. Porque senão uma coisa pode degringolar para um outro lado, tá? E antes de fazer essa prática, a gente tem todo um trabalho muito longo de conscientizar a pessoa do que é a voz crítica, do que é o lado sombrio, do que é compaixão, de como funciona, outras práticas para se oferecer compaixão. Então, assim, tem todo um trabalho antes de chegar nesta prática para que a pessoa esteja minimamente preparada para fazer isso, porque não é fácil, né? Tanto que no próprio filme, nenhum deles quer entrar nessas cenas, nenhum deles quer vivenciar isso de novo, ver isso de novo, sabe? Se fosse facinho, ninguém tinha problemas na vida. Exato, né? O Soldado Invernal fala: não, foi tranquilo pra mim entrar aqui. Tem um passado tão fácil que eu não tenho problema nenhum. Aliás, falando nisso, tem uma menininha que entra na sombra. Eu fiquei depois me perguntando, será que ela passou por alguma sala? Será que ela teve? Não Porque sei, ela é né? muito pequenininha, Ela é muito pequenininha. né? Fiquei Mas me às perguntando. vezes tem uma Às vezes já tem uma vergonha, né? Sim, já tem alguma coisa ali acontecendo. Mas eu pensei nisso aleatoriamente durante o filme. Então, o filme, essa forma de lidar com a dor, com a vergonha, com a autocrítica, no contato, na necessidade do suporte do outro, é fundamental. Nós somos seres sociais. Então a gente precisa do cuidado do outro para se sentir bem. Essa ideia de que a gente dá conta de fazer tudo, a gente se vira sozinho, não é real. A gente precisa sim do afeto do outro. É claro que a gente pode dar afeto pra gente, né? Mas é sempre mais potente quando esse afeto vem em conjunto com o afeto do outro. Sim. Né? E é importante a gente entender como tá tudo conectado. Aquela sombra dele não surge do nada. Surge dessa vida e principalmente desse passado da infância tão cruel, tão desconectado das pessoas, tão sofrido. Então, assim, que filme. Que filme. Sim. E no final ainda tem né, que é exatamente a ideia. Cena pós-crédito? Tem a cena pós-crédito, mas antes da cena pós-crédito,
a ideia de trabalhar o conceito de cérebro complexo, quando eles saem da sombra, eles resolvem tudo, beleza? Eles, né, estão ali enquanto grupo, se reconhecendo enquanto grupo. Nossa, nós somos juntos, nós somos muito potentes juntos. Blá. Odiamos a Valentina, vamos fazê-la pagar por isso. E aí, ela simplesmente coloca eles numa posição que é uma posição de valorização. E eles não conseguem questioná-la. Porque são pessoas que estavam buscando isso o tempo inteiro. E apesar de tudo que aconteceu e que eles fizeram tudo certinho mesmo, né, nessa condução, ainda assim, quando ela oferece pra eles essa valorização social, eles topam. Porque eles são humanos. E é assim que funciona o nosso cérebro complicado, né? A gente precisa de valorização, a gente precisa ser reconhecido. E quando ela fornece isso, eles simplesmente aceitam. Sim. E naquele momento, mais do que valorização, virou um propósito, porque todos eles estavam perdidos. Sim. Todos eles estavam vivendo no automático. E quando eles percebem que eles podem ser úteis de uma forma positiva, pronto, além de ser valorizado, agora eu tenho um propósito novo. Eu vou ajudar as pessoas, eu vou ajudar a humanidade, sabe? Então a motivação também é muito importante. Sim. Exatamente. Pra gente ir seguindo. A partir de agora, assim, quero explicar a terapia focada na compaixão? Assista Thunderbolts. E o nosso vídeo. Claro, pra entender tecnicamente o que tá acontecendo ali. Você quer falar da cena pós-crédito? Não, a cena pós-crédito, na verdade, foi... É porque a gente tava conversando antes e eu interpretei de um jeito e a Emira de outro. O dela faz mais sentido, mas eu vou dizer qual foi a minha interpretação também. No finalzinho lá, o Sentinela, ele fala que ele não vai poder ajudar, que ele não vai poder... Ali nos próximos casos, né? Ele não vai botar os poderes dele em prática porque ele ainda não consegue controlar essa sombra, né? E aí eu tinha interpretado como se ele não conseguisse... Se ele não tivesse poderes sem essa sombra, né? Como se ele não conseguisse trabalhar sem esse suporte. Que é mais ou menos o que... Suporte, aspas. Acho que eu usei a palavra errada, mas enfim... Porque a gente também não vive sem a nossa voz crítica. Ela tá sempre ali. Mesmo quando a gente aprende a lidar com ela, ela tá sempre ali. Ela não deixa de existir. Ela fica bem fraquinha. Ela perde volume, ela perde frequência, mas ela não deixa de existir, porque nosso cérebro tá condicionado a fazer isso. Então, sempre vai aparecer alguma coisa. E aí a Emira veio justamente com a ideia de que, na verdade, o medo dele é de não conseguir lidar com essa sombra. Que ela vai aparecer. Muito provavelmente. Afinal, o poder dele está diretamente conectado com essa sombra. Então, ele vai ter que aprender de fato, ele vai precisar de um tempo. Espera-se, não sei como serão os próximos filmes, mas ele vai precisar de um tempo, ele vai precisar de um treino para aprender a lidar com essa sombra, para que ele possa usá-la ao seu favor. Ou usar o poder dele conseguindo controlá-la. Apesar dela, né? Então, eu acho que, exatamente. Acho que tem mais um passa por aí desse medo de que ela ganhe proporção de novo e em vez de ajudar, ele passe a atrapalhar a vida das pessoas. E ele vai perder o controle, né? Exato. Então, o que vocês acharam da nossa interpretação do filme? De um filme de heróis. Vocês querem mais filmes de heróis? Se quiser, bota aqui pra gente. Sugere qual filme de herói você acha que valeria a pena da gente fazer. A gente já fez Homem-Aranha há um tempão atrás. Mas o desenho. O desenho. Né? Foram 2, eu acho, inclusive. Ou foi um só? Eu acho que foi um só. Mas é o do desenho, não é? Era uma animação. Foi até Foi outubro do ano passado. Foi mês das crianças. Foi isso. A gente fez um especial Dia das Crianças e aí a gente fez várias animações e fez o Homem-Aranha. Mas se tiver outro filme, a gente fica às vezes assim, não sei se as pessoas vão gostar de filme de herói aqui. Mas se você gostar, você deixa aqui pra gente, por favor, nos comentários, avisa pra gente. Ou então, fala lá com a gente no nosso Instagram. E aí, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo sábado. Até.